Bem, estamos aqui hoje para mais uma aula e o tema da nossa aula de hoje é: sem livros dificilmente se aprende a gostar de ler. Está na apostila número 4, página 213. É importante citar o seguinte, que ninguém escreve bem se a pessoa não ler. Todos necessitam de leitura. A leitura faz com que o vocabulário se amplie, faz com que os horizontes se ampliem também, de modo que você possa criar a sua própria fantasia. Então a leitura nada mais é que um passaporte para a transformação, para a criação, para um outro universo. Seria muito difícil a gente se restringir à leitura falando simplesmente no ato de pegar uma apostila e ler uma frase. Esse tipo de leitura agrega, mas agrega muito mais quando você faz a leitura de um livro. Os livros facilitam, fazem com que você navegue num horizonte dos autores, dos milhares e milhões de autores que existem pelo mundo. Veja que na nossa escola nós temos o projeto Livro Coletivo. Né? Nós tivemos alunos que escreveram histórias durante quase todo um ano e esses livros foram produzidos. Olha, vejamos aqui na coleção, o que é do projeto Livro Coletivo. Olha o primeiro livro lançado, Ladrão de Sonhos. Essa turma é de 2011, olha que interessante. Eles tiveram o ano inteiro para criar essa história. Cada aluno escrevia um capítulo e ao término do livro, ele foi corrigido, encaminhado para a editora, se tornou um livro mesmo físico e teve lançamento. Por que eu estou dizendo por isso? Que depois desse livro vieram todos esses. Olha, foram 9 exemplares criados por diversas salas. E isso aconteceu porque eles leram. Eles pegaram o hábito de leitura. A grande pergunta que se faz é a seguinte: eu posso ler qualquer coisa? Você pode ler o que você quiser, aquilo que você achar interessante. Só que é o seguinte: você tem que se atentar para aquilo que lhe agrada. Olha o que diz a apostila aqui, que interessante. Um bom livro é aquele que agrada, não importando se foi escrito por crianças ou adultos, homens ou mulheres, brasileiros ou estrangeiros, não importa. A história tem que lhe envolver, a história tem que fazer com que você navegue, você seja transferido para dentro daquele universo e conheça os personagens, e conheça um pouco dos cenários, conheça um pouco da estrutura narrativa. A leitura, ela amplia. Quando eu digo que ela amplia esse horizonte, ela faz com que você, que está me ouvindo, também cresça. Imagine agora pegar um lápis ou uma caneta, ou mesmo as teclas de um computador, e digitar uma história nova, algo que seja original, algo que desperte nas outras pessoas o interesse por aquilo que você está fazendo. A leitura permite isso. A leitura é como uma semente. Se você colocar em terra fértil, vai brotar. Se brotar, trará inúmeras cenas. Podem ser romances, dramas, aventura, não importa. Aquilo que você estiver criando vai ganhar as páginas dos jornais, dos sites, as páginas dos próprios programas de rádio, de TV, e você terá contigo toda a essência e a arte de se escrever. Uma coisa que é muito difícil é quando uma pessoa tem de redigir uma carta ou um documento. Quando há a leitura dessa pessoa, tudo se torna muito mais fácil. As palavras parecem que são alçadas do baú do tempo para dentro de você e você consegue redigir rapidamente. Se você não efetua a leitura com tanta propriedade, você sente carência de palavras, você não consegue externar o que você está pensando. Por mais que você tente, você vai cometer erros, ou às vezes pode ser mesmo até redundante, porque está faltando ali os elementos básicos. Ou seja, imagine que o seu cérebro seja este baú que eu acabei de falar. Quanto mais você lê, mais esse baú enche de conhecimento. E a hora que você tem que transmitir isso para um papel, obviamente que o seu cérebro vai procurar as palavras certinhas aqui. Agora imagine o contrário, se você não lê. O seu baú está vazio. Você não consegue procurar nada de novo aqui. E as palavras não saem, dificultando a produção de uma redação, para um vestibular, dificultando a produção de um texto, de uma poesia, dificultando o preenchimento de documentos. É por isso que, retornando à nossa apostila, olha o que diz aqui. E ao livro que agrada se acostuma voltar, lendo-o de novo, no todo ou em parte, retornando de preferência àqueles trechos que provocaram prazer particular. Quando você gosta da leitura, de qualquer obra que seja, você retorna, você relê,
a cena que mais lhe causou prazer, ou você faz a leitura de novo da própria obra quando ela lhe desperta grande interesse. Então, a nossa aula de hoje é para mostrar o seguinte: nenhum ser humano pode ter o direito de se destituir da leitura. Todo ser humano tem que ter esse dever. Ler, ainda que no início você não goste, tente aos pouquinhos, procurando algo que lhe traga prazer, como o próprio gibi. E a partir daí você pode pular para uma história de ficção. E aí para as biografias. E daí para os grandes pensadores. Tudo é numa escala. Não queira começar do mais difícil para o mais fácil. Vai do mais fácil para o mais difícil. Mas nunca deixe de ler. Ah, mas eu leio todo dia algum artigo no jornal. Perfeito. Comece assim. É assim que você vai inserir com o tempo outras obras mais complexas, tá? Eu vou pedir o seguinte agora como tarefa para vocês. Na página 214, vocês terão que escolher um livro, qualquer que seja, tá? E vocês terão que completar para mim algumas informações básicas deste livro. Como tá aqui, ó. Fichas de leitura. E eu vou cobrar isso depois de vocês, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima aula, gente. Tchau!